Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse nosso trabalho intitulado Jesus em Família. Mas hoje a nossa alegria é redobrada, porque estamos tendo a oportunidade de rever e ouvir as palavras do nosso querido irmão Paulo Machado, que em breve vai estar conosco aqui. Antes, nós vamos abrir o nosso culto do Evangelho do Lar, como a gente sempre faz, com uma prece. Lembrando que a gente abre, faz uma prece, sempre deixamos a nossa água para fluidificar, nosso jarro com água, os copinhos, fazemos a nossa prece, lemos um pedacinho do Evangelho, um trecho suficiente para a gente poder entender o que foi falado, né? E depois os membros da família comentam. Um fala o que entendeu, outro fala o que achou também do assunto, e assim discorrem um pouquinho sobre o tema, e depois então fazem a prece de encerramento, que é onde a gente vai pedir tudo aquilo que a gente precisa, vai enumerar a nossa listinha de pedidos, né, que não são poucos, e agradecer, principalmente agradecer por tudo e principalmente por esta oportunidade que é a nossa existência atual. Então, meus irmãos, eu peço que todos possam, neste momento, fechar os olhos e elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, acalmando o seu espírito, para que neste momento os benfeitores espirituais possam ir ao encontro de cada um de nós, levando tudo aquilo que nós necessitamos para vencer as nossas provas, para vencer as nossas dificuldades e alcançar as nossas metas espirituais. E assim, agradecemos ao Pai e ao Mestre Jesus por esta oportunidade bendita e vamos assim dar início ao nosso trabalho, chamando o nosso querido amigo Paulo Machado. É com você, querido Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, Grace, muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui na noite de hoje, neste Evangelho em Família, no grupo Jesus em Família. E como é importante nós termos Jesus na nossa vida, Jesus no nosso lar, principalmente nesses momentos em que nos encontramos nesse distanciamento social, o que muito nos exige de esforços para que nós possamos vencer essas questões todas da noite. Perdão, as questões da vida. Na noite de hoje, vamos então conversar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus, esse mestre amigo, esse nosso irmão, que nos trouxe essa mensagem maravilhosa. E Jesus gostava muito de subir aos montes, porque dali ele tinha uma visão muito mais abrangente das pessoas e as pessoas podiam ouvir as suas colocações, as suas palavras, os seus ensinamentos. E certa feita ele subiu a um dos montes e pregou e legou a todos nós o magnífico Sermão da Montanha, que foi transposto por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 5, nos versículos de 3 a 11. São 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, e mais outras 7 bem-aventuranças. E neste mesmo capítulo, Mateus nos traz, no versículo número 13, o ensinamento de Jesus, quando ele nos disse: vós sois o sal da terra. O sal, naquela oportunidade, tinha duas funções, e ainda tem hoje. Primeira, de dar um prazer, vamos dizer assim, na alimentação, dar um gostinho especial naquilo que cada um iria ingerir. E também para conservar os alimentos, pois não havia naquela oportunidade geladeiras, freezers, enfim, algo que pudesse auxiliar na manutenção da alimentação, principalmente das carnes. Então, o ensinamento do vós sois o sal da terra é para que nós saibamos avaliar efetivamente o sabor da vida, né? Para que nós saibamos ver nos outros
aqueles que estão ao nosso lado também, o seu lado positivo. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas também cada um de nós já possui coisas boas. Então, o sal da terra é para que nós possamos dosar o nosso olhar e vislumbrar no outro também, e este outro tem coisas boas para nos legar, coisas boas que nós devemos ressaltar e aproveitar. E Emmanuel já vamos ver em seguida, e Mateus disse ainda no mesmo capítulo 5 que, transmitindo o ensinamento de Jesus, que era o seguinte: vós sois a luz do mundo. E aí sim entra Emmanuel no livro Vinha de Luz. A vinha, todos nós sabemos, é aquele terreno utilizado para a plantação de parreiras, parreirais de uvas. E a vinha de luz são parreiras não de uvas, mas de pontos de luz. Então, daí veio o título, Vinha de Luz. E ali, Emmanuel, no capítulo número 60, ele nos traz, no versículo 47, um outro ensinamento de Jesus, e aí sim nós entramos no tema que escolhemos para a noite de hoje, aqui neste grupo Jesus em Família, que é o seguinte ensinamento de Jesus: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Os publicanos, naquela oportunidade, eram os coletores de impostos. Ninguém gostava de ter de pagar os impostos. Muitos daqueles cobradores de impostos abusaram das prerrogativas que tinham no exercício da sua função e ficaram muitos deles com os recursos para si, se corromperam, enfim. Então, Jesus já começava com este ensinamento a nos perguntar como nós fazíamos, como nós agíamos. E Emmanuel começa, então, a discorrer em relação a isso. Mas, antes, propriamente, nós precisamos analisar os ensinos de Jesus, nós que somos espíritas, sob a ótica exatamente da doutrina. Não que com isso nós estejamos dizendo que as outras religiões não têm o seu valor. Cada um de nós, quando vai preparar o terreno, quando vai cavar um buraco, escolhe uma ferramenta que esteja mais ao seu gosto, que ele tenha melhor condição assim de manejar. Então, nós podemos, para abrir o solo, usar uma pá, uma picareta ou uma enxada. Então, cada um escolhe a sua. No nosso caso, nós escolhemos uma ferramenta, no dizer do nosso querido irmão André Oliveira, que é a doutrina espírita. E aí vem um ensinamento, vamos dizer desta forma, do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, que tem miopia. Então, ele nos diz o seguinte, que a miopia decorre de uma falha estrutural que nós temos na nossa visão. E, em função desta falha estrutural, que faz com que nós, ou que não permite com que nós vejamos bem o mundo com a nitidez, com a profundidade, nós precisamos usar lentes. E aí nós adaptamos as lentes a um óculos, e aí, usando o óculos, nós temos uma visão muito melhor. Pois a doutrina espírita, nessa analogia que ele faz, ela é uma espécie de lente. E aqui a doutrina, quando dizemos, ela está representada pelas 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E esta lente em que se constitui a doutrina espírita, ela nos dá uma visão muito melhor do mundo. Porque com ela, nós conseguimos, primeiro, ver o mundo. Conseguimos tudo ver com uma profundidade, com uma nitidez muito boa, para que, a partir disto tudo, haja uma compreensão da nossa parte, nós possamos vislumbrar bem tudo aquilo que vai acontecendo, não apenas conosco, mas com os familiares e com as pessoas em geral. E aí, entrando na lição de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, do capítulo 60, intitulada Que Fazeis de Especial, ali Emmanuel nos diz,
nós espíritas temos os princípios que a doutrina nos coloca. Então, ele começa nos falando a respeito da imortalidade da alma. Ou seja, nós não somos este corpo físico. Nós estamos aqui em aprendizado, nos utilizando deste veículo tão bem elaborado para nós, de acordo com as nossas necessidades. Tanto é que nenhum corpo físico é igual ao outro. Cada um tem as particularidades necessárias a que nós, espírito, possamos trabalhar e possamos obrar e agir aqui neste mundo. Então, se porventura uma doença, fomos acometidos por uma doença, seja o coronavírus, o Covid-19, seja qualquer outra, desde que nós tenhamos nos cuidado efetivamente, nós iremos desencarnar, mas sabemos que o desencarne é uma simples liberação deste veículo físico, mas nós continuaremos vivos. Tá? No plano espiritual, receberemos toda ajuda, todo amparo. Então, isto já nos reconforta, este conhecimento que a doutrina tem a nos transmitir, e ela nos transmite em todos os seus ensinamentos, vai nos ajudando exatamente a que nós tenhamos uma paz, uma harmonização na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí nós vamos aprendendo que aqui, a Terra, este planeta em que nós vivemos, e ainda é um planeta de expiação e provas, ela se constitui numa grande escola. E o que nós vamos fazer quando chegamos a uma escola? Nós vamos lá para aprender. Nós vamos realizar o aprendizado. E neste aprendizado que vai se desenvolvendo nas várias séries que vão se processando nesta escola chamada Terra, nós vamos encontrando professores, vamos encontrando orientadores, vamos encontrando colegas de aprendizagem. Em determinados momentos nós somos professores, nós somos orientadores, e agora é um momento muito bom que nós temos justamente para colocar isso em prática, ligando para os outros, aconselhando, levando uma palavra amiga, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança no Criador. E muitas vezes nós somos colegas dos outros e queremos também, necessitamos, por nossa vez, receber essas palavras de incentivo, porque volta e meia, e isso é normal, de certa forma, nos deixamos levar por um pouquinho de desânimo, mas justamente com esse auxílio uns dos outros e com o ensinamento que a doutrina nos traz, com esta visão que ela nos proporciona, nós vamos em seguida sacudindo a poeira do desânimo e vamos retomando a nossa marcha de aprendizagem aqui nesta escola. E aqui, nesta escola Terra, nós vamos encontrando dois ramos de pessoas, vamos caracterizar desta forma. Primeiro, colegas de aprendizado, amigos, e dentre os amigos nós temos familiares, nós temos colegas de aula, de colégio, de estudo, temos colegas de trabalho profissional, temos companheiros de trabalho no centro espírita, temos vizinhos, enfim, temos vários agrupamentos com os quais nos damos bem, e quando vemos essas pessoas, nós nos sentimos muito reconfortados. Mas tem um outro lado, ali, nessas duas ramificações, como dizia a nossa querida irmã Maria Guedes, ou avó Maria, os menos amigos. Ela não chamava de inimigos, ela assim denominava os menos amigos. E dentre esses, nós encontramos familiares, encontramos colegas de colégio, de aula, de estudo, encontramos companheiros de trabalho, companheiros de atividade na casa espírita, vizinhos e várias outras pessoas. E com muitas das quais nós temos ligações do pretérito, e nós estamos reunidos exatamente para que nesta reaproximação nós possamos aparar as arestas que nós próprios criamos nas encarnações anteriores, quando fizemos as nossas bobagens, quando nós descuidamos uns dos outros, fizemos coisas
não boas uns para os outros, enfim. Então, toda esta convivência que Deus, dentro da sua sabedoria, proporciona a que nós tenhamos, e principalmente agora, quando os menos amigos estão dentro do nosso ambiente doméstico, nós temos a oportunidade de trabalhar nesta questão de reeducação, nesta convivência, reeducação com os familiares que ali se encontram. E Emmanuel segue nos dizendo, nos falando acerca da dor. Ah, dor. Tanto queremos que a dor não esteja presente na nossa jornada. E o nosso irmão Emmanuel, neste livro, O Consolador, na questão de número 241, responde esta questão, nós vamos dizer qual é a questão, que é a seguinte: onde está o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Ou seja, onde nós podemos encontrar a maior ajuda para o nosso progresso, para a nossa salvação, para a nossa evolução? E Emmanuel responde: no trabalho do nosso progresso, ou seja, da nossa redenção, seja individual, aquela que cada um de nós deve fazer em relação a si próprio, aquela cirurgia que nós precisamos fazer em nós, ou aquela redenção coletiva, e agora nós estamos enfrentando exatamente um problema que não é individual apenas, é um problema de todas as nações indistintamente, algumas mais, outras menos, mas todas estão enfrentando esta dificuldade desta pandemia do coronavírus. Então ele segue nos dizendo que neste trabalho da nossa redenção, seja individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Então vejam a importância da dor. Certo dia, um mestre gritava porque tinha muitas dores físicas. E um de seus discípulos chegou a ele e disse: mestre, tu estás gritando porque tu estás sofrendo? E ele disse: não, eu não estou gritando por estar sofrendo, eu não estou sofrendo, eu sinto dor, por isso que eu grito, mas eu não sofro porque eu entendi o objetivo da dor. Então, a partir do momento em que nós entendemos a necessidade de experienciarmos todas essas situações, nós nos tranquilizamos. E Emmanuel prossegue dizendo: e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Todos nós e cada um de nós é agricultor de si próprio. O que faz o agricultor? O agricultor planta e colhe. E ele colhe o quê? Exatamente aquilo que ele plantou. Conosco é a mesma coisa. Cada um de nós colhe exatamente aquilo que tiver plantado. Se nós cuidarmos dentro do nosso cotidiano, num exercício paulatino, gradativo, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, para começarmos ou darmos continuidade a fazer sempre coisas mais positivas, mais úteis, mais construtivas, realmente nós vamos colher ali adiante só os frutos desses nossos atos bons. E nós seremos os primeiros a sermos os beneficiados, e todos aqueles que estiverem à nossa volta, né, também serão beneficiados com o nosso tipo de ação. A nossa querida irmã Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, ela é muito engraçada. Se os irmãos tiverem a oportunidade de assistir alguma das palestras dela no YouTube, ela nos diz que nós sofremos da síndrome de Gabriela. Ora, mas o que é esta síndrome de Gabriela? Daquela novela, aquela música, que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas não, meus irmãos, nós chegamos aqui com uma bagagem de coisas boas e de coisas menos boas. O nosso objetivo é aumentar a bagagem das coisas boas e ir reduzindo tudo aquilo que de negativo estava incorporado nessa nossa bagagem quando da nossa chegada. E ao partirmos
nós deveremos levar muito mais coisas boas do que tínhamos ao chegar e deixarmos muitas coisas ruins, deixarmos já para trás. Ou seja, vamos aliviando a bagagem da nossa existência. Portanto, temos que trabalhar para vencer esta crise, esta síndrome de Gabriela na nossa jornada. Porque nenhum de nós está aqui a passeio, nenhum de nós está numa excursão de prazeres fáceis. E nenhum de nós também recebeu do Mestre, recebeu de Deus uma missão impossível. Tudo aquilo que nós estamos aqui enfrentando está de acordo com a nossa possibilidade, com as nossas forças. Porque se Deus tivesse querido nos dar uma missão impossível, nós teríamos que fazer o quê? Chamar aquele ator, o Tom Cruise, que fez aqueles filmes Missão Impossível, para que ele resolvesse, então, todas essas questões. Portanto, meus irmãos, todas as dificuldades que nós vamos enfrentando, nós temos a condição de vencer, nós não estamos sozinhos nesta nossa lida diária, constante e permanente. E Emmanuel nos diz, sempre nas suas lições, que não importa aquilo que aconteça conosco, não importam as dificuldades, nós sempre devemos buscar trabalhar em benefício do nosso próximo. Esta deve ser a nossa preocupação, esta deve ser a nossa ocupação constante, permanente. Como é que eu posso ajudar o meu irmão? Como é que eu posso colaborar com esse, com aquele meu familiar, com aquele meu conhecido, com aquele de que eu não gosto muito? Como é que eu posso trabalhar com Jesus para levar o Evangelho de Jesus por meio das minhas ações para aquele que estiver ao meu lado, ou enfim, a quem eu puder ajudar? Então, toda oportunidade de trabalho é bênção de Deus. E cada vez que nós estamos aproveitando a oportunidade de serviço, nós estamos seguindo o nosso Mestre Jesus. E aí vem aquele ensinamento que estava lá no Evangelho de Mateus, que dissemos lá no início: vós sois a luz do mundo. Quando nós seguimos Jesus, Jesus vai clareando o nosso caminho. Por isso que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando os amigos espirituais dizem que Jesus é o guia. Então, quando ele vai acendendo a luz, nós estamos no meio da escuridão, nós vamos vendo aquela luz, que é Jesus, e nós vamos seguindo-o. E ao mesmo tempo em que nós vamos seguindo Jesus, nós vamos pisando nas mesmas pegadas que ele vai deixando, e por isso ele é o modelo para cada um de nós. E lá, no Evangelho ainda de Mateus, mas desta feita no capítulo 16, Jesus disse: aquele que quiser ou que vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e me siga. Jesus não quis dizer que nós deveríamos nos anular como pessoa em absoluto. Não é esse o sentido que ele quis nos transmitir. Ele nos ensinou que nós devemos mudar os paradigmas da nossa vida. Nós devemos mudar os nossos pontos de comparação, ou seja, as nossas referências. E ele, Jesus, é exatamente esta referência para a nossa jornada. Então, quando nós alteramos as nossas referências, nós temos um conjunto de valores diferente do que aqueles que nós tínhamos antes, porque com aqueles valores que nós tínhamos anteriormente, nós íamos por um rumo para uma direção. Mas se nós mudamos, e Jesus é esse parâmetro fundamental, nós vamos encontrando resultados diferentes. Por quê? Porque nós, ao termos referências distintas daquelas que nós empregávamos antes, nós passamos a seguir estas outras referências e, consequentemente, nós chegamos a resultados distintos daqueles que nós vimos tendo aí pela nossa jornada. E o nosso querido irmão Haroldo Dutra nos diz, nas suas palestras, em função de uma colocação de Emmanuel, aqui no livro Vinha de Luz, nessa questão 60, quando Emmanuel ali nos fala a respeito da injustiça
Porque muitas vezes nós vislumbramos injustiças no mundo e achamos que está tudo errado, mas como é que isso aconteceu com fulano, com Beltrano, com Cicrano? Mas nós vamos vendo com o conhecimento da doutrina que Deus é soberanamente justo, e a justiça é a colocação das coisas nos seus devidos lugares, mas ele é bom. Então, se nós erramos de uma determinada forma, praticando um ato ruim, não significa que nós tenhamos que resgatar aquele débito da mesma forma. Podemos resgatar fazendo muitas coisas boas, muitas coisas construtivas. E Emmanuel nos diz que o mundo está cheio, Haroldo Dutra nos diz que o mundo está cheio de injustiças, mas não existe nenhum injustiçado, justamente porque Deus não erra em qualquer das questões que ele vai estabelecendo aí para nós. E a nossa vida é uma abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção para cada um de nós. E que os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos vão sempre produzir os frutos que dizem respeito exatamente a tudo aquilo que foi e construiu isto que nós vamos aí praticando. E no livro Atravessando a Rua, escrito pelo nosso querido irmão Richard Simonetti, já desencarnado lá em 2018, no capítulo 32, intitulado Atribulações de um espírita desencarnado. Eustáquio fora médium numa sociedade espírita e participara daquele grupo mediúnico durante 25 anos, um quarto de século. E ele era muito bom, era muito bem quisto por todas as pessoas, grande amigo de todos. E naquela noite, ele já havia desencarnado, e numa determinada noite, ele manifestou-se, tempos depois do seu desencarne, e disse assim aos seus companheiros de trabalho que ainda estavam encarnados: meus queridos, de forma assim extremamente emocionada, grande é a minha alegria no retorno à convivência de todos vocês. Eu ainda não estou na plena posse das minhas forças, nem ainda bem treinado para esse intercâmbio aqui com vocês. Mas eu posso adiantar, entretanto, que tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa amada doutrina espírita é a expressão da realidade. Então, ele veio dar o seu testemunho de desencarnado, e ele que havia sido espírita quando encarnado. Principalmente no que se refere ao serviço do bem, que é sublime semeadura para a vida eterna, favorecendo um retorno feliz à espiritualidade. Vejam bem, um retorno feliz à espiritualidade em decorrência do bem que aqui nós praticamos. Embora muito pouco que eu fiz, eu recebi compensações muito preciosas. Ele fez uma rápida pausa neste momento, imprimiu um leve traço de tristeza nas suas palavras, dizendo o seguinte: olha, mas, lamentavelmente, a minha situação aqui no plano espiritual não é das melhores. Porquanto, se eu algo realizei em benefício do semelhante, se eu algo fiz em prol de alguém, eu fui muito descuidado em relação a mim mesmo. E aí ele prossegue dizendo: não é difícil, é relativamente fácil trabalhar pelo bem alheio. E às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa imensa, né? Um esforço grande. E ele aqui nos diz, sob uma ótica um pouquinho diferente: difícil é impedir o mal em nós mesmos. E aí vem André Luiz que nos diz: olha, o único mal a temer é aquele que está em nós. Não há dificuldade em orar por alguém, diz o Eustáquio, visitar o doente, e agora nós poderíamos dizer dar uma ligada, uma telefonada para alguém. Pronunciar palavras de conforto e estímulo, atender o necessitado. Difícil é conter a irritação, evitar a maledicência, exercitar o perdão. Esta aqui é difícil. Abortar uma palavra. Semelhantes impulsos estão muito arraigados em nós.
E aos vícios, os vícios, incrível. E um amigo dele, encarnado, diz assim para ele: ora, Eustáquio, não se torture, afinal ninguém é perfeito. E o Eustáquio diz: sim, sim, eu sei, todos nós temos fraquezas, mas, frente às bênçãos do conhecimento espírita, há a obrigação de combatermos as fraquezas que estão em nós, que nós ainda trazemos conosco. Enquanto permanecemos na escuridão, ninguém pode nos criticar se nós tropeçamos. Mas quando nós acendemos a luz, quando a luz se faz, cumpre-nos olhar por onde andamos. Então, se nós estamos no ambiente iluminado, nós não temos mais desculpa para cair. Por quê? Porque nós conseguimos vislumbrar por onde ir sem corrermos os riscos. Nada posso fazer senão lamentar o tempo perdido. Mas vocês permanecem aí na luta. Aproveitem as oportunidades, não percam tempo. Aprendam a se analisar, olhem para dentro de si. Olhem para dentro de si, vejam o que deve ser mudado e o façam, a fim de não colherem decepções idênticas às minhas. O tipo de servidor do Evangelho é importante, habilita-nos a muitas bênçãos, mas somente como discípulos autênticos de Jesus estaremos construindo realmente a nossa felicidade. Isso pede não apenas a movimentação de nossas mãos pelo solo promissor da fraternidade, mas, sobretudo, de nossa vontade a trilhar com decisão árduos caminhos do aprimoramento espiritual. E nessa noite, diferentemente de todas as outras, em que todas as pessoas ali daquele trabalho comentavam os ensinamentos recebidos, todos saíram cabisbaixos, porque cada um viu, olhou para dentro de si e viu que não estava numa situação muito diferente daquela do Eustáquio. E o nosso irmão Emmanuel, nesta lição que escolhemos hoje, do livro Vinha de Luz, capítulo 60, que fazeis de especial, termina assim dizendo em nós também a nossa participação. Com todo esse conhecimento e essas informações dos planos mais altos a beneficiarem os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo, ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Pois nós, com toda esta luz, este esclarecimento, esta gama imensa de ensinamentos de Jesus, vista sob a ótica da doutrina espírita, principalmente, que é para nós, como dissemos ao início, a melhor ferramenta para vislumbrarmos as coisas do mundo. Então, se com esse cabedal imenso de conhecimentos, o que nós fazemos de diferente? Temos aí a oportunidade, meus irmãos, de caminharmos para frente, sabendo que não estamos sozinhos, que o Pai está conosco em todos os momentos, que o Pai nos ampara, que o Pai nos auxilia, que o Pai nos protege, nos ampara em todas as situações. Nos juntemos junto com a corrente espiritual da nossa querida Paz e Amor, que é um dos elos da corrente do Mestre Jesus, porque ele disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Portanto, cada vez que nós orarmos, cada vez que nós nos ligarmos a Deus, cada vez que nós levarmos o Evangelho das mais variadas formas, seja alcançando um prato de comida, seja conversando com alguém, levando um esclarecimento, fazendo a nossa prece, o Cristo estará ali conosco. E nós, consequentemente, em assim agindo, em cuidando, em nos controlando, em podando as nossas más inclinações, nós vamos vamos nos sentir numa condição diferente. Não melhor, não para que nós nos sintamos melhores do que os outros, mas sim para que nós nos sintamos melhores em relação a nós mesmos, caminhando sempre para frente, com a ajuda do alto, com o amparo dos amigos espirituais. Esta mensagem, meus irmãos, e fica a interrogação de Emmanuel: que fazeis de especial? Muito obrigado. Muito obrigada. Nós é que dizemos para você, Paulo Machado. Obrigada por esses
essas palavras, por esse estudo aprofundado que você sempre traz para a gente, né? Sempre com uma gama grande de histórias, de livros, nos relatando um pouquinho da doutrina espírita de uma forma, assim, bastante congruente e justamente fazendo com que a gente consiga entender, né? Porque o nosso objetivo aqui é ter a fé raciocinada, não é? Nós te agradecemos muito pela presença e desde já convidamos para voltar. Se você gostou de estar conosco, nós gostamos muito de estar com você. Gostei muito de estar com vocês e com todos os que nos assistem aqui neste momento. Eu agradeço também. Eu agradeço em nome de todos e te dizer então que agora a gente faz então a nossa prece, né? E também vamos aproveitar o momento, Paulo, para mandar os parabéns para a Tânia Oliveira, que está de aniversário hoje, né? Exato. A minha filha está lá nesse momento, comemorando com ele. Exatamente, que coisa boa, né? Família toda unida. Toda unida, né? Lá. Então, um abraço para a Tânia e vamos então agora nesse momento nos concentrar para a gente fazer aquela finalização bem importante do curso do Evangelho no Lar, que é o momento onde nós podemos referir para Jesus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa, as pessoas que nos são caras e que nos estão distantes eventualmente, né? E neste momento é a hora, porque os benfeitores estão ali com uma planilhazinha, digamos assim, anotando item por item das nossas preces, aquilo que a gente está precisando no momento. E nenhuma prece fica sem resposta. Todas as preces são atendidas de uma forma ou de outra. Então, eu peço a todos que, então, mentalizem a figura do nosso Mestre Jesus neste momento, respirando fundo, acalmando seu pensamento e mentalmente imaginando aqueles entes queridos que nós desejamos que sejam amparados, tanto no plano espiritual como no plano físico. Vamos mentalizar o nosso lar, peça por peça, parte por parte. Como que os amigos espirituais fazendo uma varredura de todos os elementos negativos, de todas as vibrações menos puras. E em seu lugar, colocando fluidos positivos, boas vibrações, energias de cura, de saúde, de paz, de harmonia, bem como na nossa água, que neste momento está sendo fluidificada. O anjo de guarda de cada um de nós vai desligando as tomadas mentais negativas que nós, porventura, tenhamos fazendo parte da nossa essência. E desta forma nós vamos nos tornando um pouco mais libertos para exercer a caridade, o amor ao próximo, o perdão e receber do Pai aquilo que nós necessitamos e merecemos. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem, dos males físicos, dos males espirituais, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, aqueles que estão nas ruas. E vamos pedir a Deus que ilumine essa nossa linda corrente espiritual, essa nossa linda corrente de luz, dando cada vez mais força para que eles possam chegar cada vez a mais lares, envolvendo a cada
um dos irmãos naquilo que necessita. E assim, então, vamos encerrando o nosso trabalho dessa noite, agradecendo a Deus e agradecendo a presença de todos vocês, porque nós nos unindo numa só vibração, num só pensamento, fortalecemos ainda mais a nossa fé e o nosso envolvimento com o nosso Mestre Jesus. Na próxima sexta-feira, não me deixe errar, é a nossa querida, né, Paulo, porque a outra vez eu me enganei. Na sexta-feira, agora, é a nossa irmã Yara Godinho. Na outra vez, na vez anterior, eu me confundi, né, Paulo? Então, agora, na próxima sexta, é a Yara. Estão todos convidados para estarem novamente conosco. Um beijo, Paulo Machado, um grande abraço. Nós agradecemos. Agradecemos muito. Muito obrigado. Um beijão. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.